Dias do profeta Noé. Primeira parte. Pois, como nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Mateus 24, versículos 38 e 39. Estaríamos vivendo nos dias semelhantes ao do profeta Noé? Noé foi em verdade o último profeta anterior ao dilúvio. Ele profetizou a destruição de tudo que vivia e a salvação de quem cresce no projeto estabelecido pelo Criador. Ao mesmo tempo ele condenou o mundo antediluviano com suas mensagens, com seu caráter, com sua postura de verdadeiro adorador e com a construção do grande barco que serviria de suporte para a salvação da grande destruição, somente para quem cresce. Da mesma forma como aconteceu com os humanos naquela época, nada mudou em nossos dias. Hoje é profetizado a grande destruição deste mundo como foi no tempo de Noé. Milhões creem e são salvos, mas morrem antes da manifestação da salvação em poder e glória. Nos dias de Noé foi da mesma forma conforme as palavras de Cristo, milhões creram e morreram antes do dilúvio acontecer. Milhões em nossos dias já desistiram de esperar pela volta de Cristo e no tempo de Noé milhões desistiram de esperar pelo acontecimento do dilúvio. Milhões zombaram e zombaram da mensagem de salvação no tempo de Noé, nós dias atuais desprezam da mesma forma e ainda zombam. Milhões são falsos cristãos e no tempo de Noé foi da mesma forma. A profecia proferida pelos lábios de Cristo ensina que será da mesma forma ao chegarmos próximo ao tempo do fim, será da mesma forma como foi no tempo de Noé. E assim está sendo em nosso tempo. Vivem no engano quem pensa que este tempo do profeta Noé ainda está no futuro. Já estamos vivendo e vivenciando diariamente. Primeiro, é pecado comer? Com certeza que não é. Mas a forma como está sendo feito é que se torna em pecado. Comer fora dos princípios divinos, deixar com fome quem podemos dividir um pouco da comida, comer demais que é glutonaria, comer com escândalo, isto é o que determina se a forma da alimentação está sendo para a glória de Deus ou do estômago. Mateus 25, versículo 35. Pois eu tive fome, e vocês me deram de comer, tive sede, e vocês me deram de beber, fui estrangeiro, e vocês me acolheram. Segundo, é pecado beber? Claro que não. Até a forma como bebemos um copo de água pode tornar-se em pecado. O álcool é o que mais importa nesse quesito. 1 Coríntios 10, versículo 31. Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Mateus 25, versículo 35. Tive sede, e vocês me deram de beber. Terceiro, é pecado casar? Depende do casamento. Se a pessoa casou no cartório e na igreja, estaria em pecado? Depende. Vejamos alguns exemplos incapazes de o ouvinte provar o contrário. Um homem cristão toma a mulher do outro e os dois são excluídos da igreja como membros. Com o passar do tempo o casal são readmitidos como membros normais, desta forma a igreja está formalizando e institucionalizando o adultério. Mas os dois estão arrependidos e Deus já os perdoou. Onde está o problema? Poderá alguém questionar, e devemos perdoá-los da mesma forma como Deus os perdoou. Devemos entender que para o perdão ter efeito é necessário que o pecado seja abandonado e o pecado dessa pessoa é a mulher do outro ou o marido da outra. Mesmo que ele ou ela tenham casado no cartório e na igreja, se ele continua casou com a mulher que ele tomou do outro ou com um homem que ela tomou da outra, com certeza não houve arrependimento e muito menos o abandono do pecado. Vivem em pleno adultério com a bênção da igreja e do pastor. Se a igreja os aceita dessa forma, a igreja é tão adúltera quanto eles. Sendo assim, o espírito que está nesta igreja é o espírito do adultério. Da mesma forma como Herodes tinha ódio de João o Batista, uma mulher cristã quase me bate porque falei com ela sobre esta questão. Teve outros que tentaram me persuadir que quem toma a mulher do outro ou o marido da outra, diz ter se arrependido e é rebatizado ou reconciliado está em perfeita harmonia com o Evangelho de Cristo.
Tem religião que rebatiza quem volta para a igreja e outras que apenas reconcilia. Continua. Autor: Eurias Rodrigues Carneiro.